O sol de Maiodea no sertão não perdoa, e Tião também não. Montado em seu cavalo negro, ele observava o horizonte seco de Minas Gerais, na fronteira com a Bahia, onde a poeira subia como fumaça. Em sua mão direita, o ferro de marcar bradava o símbolo do coronel Juvenal, um J entrelaçado com uma serpente. Para Tião, aquele objeto não era apenas uma ferramenta de trabalho, era a extensão de sua alma endurecida pelas surras da vida. Ele não conhecia o afeto, apenas a obediência cega. Naquela tarde, a missão era clara: marcar o gado que fora tomado de um pequeno produtor vizinho que não conseguiu pagar as dívidas de água. Tião desceu do cavalo com passos pesados. O som das botas no chão esturricado ecoava como um aviso de morte. Os pequenos agricultores tremiam. Tião não dizia uma palavra. Seu olhar, escondido sob a aba do chapéu de couro, era frio como o aço antes de ir ao fogo. Ele se aproximou do curral, sentindo o cheiro de couro queimado e urina. O coronel assistia de longe, na varanda da Coisa Grande, balançando-se em uma rede, com um copo de cachaça na mão. Juvenal sabia que, enquanto tivesse Tião, o medo seria seu maior aliado. O capataz pegou o primeiro bezerro. O animal berrava, pressentindo a dor. Tião encostou o metal em brasa na anca do bicho. O chiado da pele queimando e a fumaça branca que subia eram o hino de sua rotina. Naquele momento, ele se sentia invencível. Ele era o braço armado da opressão, o homem que não sentia remorso. Mal sabia ele que o destino já estava preparando a fornalha, onde ele próprio seria testado. A noite caiu pesada, e o silêncio do sertão parecia carregar o peso de 1000 lamentos. Tião limpou o ferro, guardou-o na sela e partiu, deixando para trás apenas o cheiro de destruição, 3 dias após a última cobrança. O coronel Juvenal convocou Tião para o escritório escuro da fazenda. O cheiro de tabaco e mofo preenchia o ambiente. O coronel apontou para um mapa antigo na mesa. Tião, o vilarejo de Riacho Doce está no caminho da minha nova estrada. Aquelas pessoas não querem sair de lá, dizem que a terra é santa. Quero que você vá lá e mostre a eles que o único santo aqui sou eu. Tião apenas assentiu. Ele sabia o que aquilo significava: fogo e expulsão. A jornada até Riacho Doce foi silenciosa. Tião liderava um grupo de 5 jagunços, todos armados até os dentes. No caminho, ele viu a miséria do povo, mas seu coração era uma pedra bruta. Ao chegarem ao vilarejo, as crianças correram para dentro das casas de pau a pique. Uma senhora idosa, Dona Maria, saiu à porta com 1/3 na mão. Seu Tião, tenha piedade. Não temos para onde ir, suplicou ela com voz trêmula. Tião desceu do cavalo. O ferro de marcar, desta vez, estava pendurado no coldre como uma arma de tortura. Ele olhou para a igreja simples de madeira no centro da praça. O coronel quer a terra. Vocês têm até o pôr do sol, disse ele, com uma voz que parecia vir do fundo de uma caverna. A tensão era palpável. Homens seguravam enxadas, prontos para morrer pelo pouco que tinham. Tião sentiu uma pontada de dúvida, algo que nunca havia sentido antes. Mas a imagem da lealdade ao patrão falou mais alto. Ele ordenou que os jagunços começassem a cercar o local. O sol começou a baixar, tingindo o céu de um vermelho sangue que parecia prever o massacre iminente. O medo em Riacho Doce não era mais silencioso. Era um grito preso na garganta de cada morador. O pôr do sol chegou, mas ninguém se moveu. O vilarejo permaneceu em resistência silenciosa. Tião, seguindo as ordens, acendeu a primeira tocha.
O plano era queimar os depósitos de grãos para forçar a saída, mas o vento do sertão é traiçoeiro. As chamas saltaram de um telhado para outro, com uma velocidade demoníaca. Em minutos, o que era para ser um aviso, tornou-se um inferno incontrolável. Tião viu as chamas consumirem a casa de Dona Maria. Ele correu em direção ao fogo, não para destruir, mas movido por um instinto que não reconhecia. Algo dentro dele se quebrou ao ouvir o choro de uma criança presa entre as vigas em chamas. Ele entrou na casa, enfrentando o calor insuportável. Conseguiu salvar o menino, entregando-o à mãe, mas ao sair, deu de cara com um de seus próprios homens, um jagunço chamado Neto, que tinha ordens secretas do coronel para resolver o problema de Tião. Juvenal temia que o capataz estivesse ficando mole. Neto disparou. A bala atingiu o ombro de Tião, que caiu para trás, dentro da estrutura em colapso. O ferro de marcar, que ele sempre carregava, caiu sobre o seu próprio peito enquanto ele desabava em meio às brasas. A dor física foi suplantada pela dor da traição. O vilarejo queimava, seus homens fugiam, e Tião era deixado para trás para morrer, no incêndio que ele mesmo começou. O ferro, agora em brasa, marcou profundamente o peito de Tião, gravando o J do coronel na sua própria carne. O opressor agora levava a marca da opressão. Ele apagou enquanto a escuridão e o calor o abraçavam. Tião não morreu. Ele acordou dias depois em uma cabana úmida e fresca. O cheiro de ervas e terra molhada substituía o odor de fumaça. Sua visão estava turva, mas ele podia ver vultos se movendo. Ao tentar se levantar, um grito de dor escapou de sua garganta. Seu peito estava envolto em faixas de pano limpo, mas a queimação era constante. Ele olhou para o lado e viu Dona Maria, a mesma mulher que ele havia ameaçado, trocando os curativos. Não se esforce, homem. O destino ainda tem contas com você, disse ela com serenidade. Tião estava confuso. Por que o salvaram? Por que não o deixaram queimar, como ele pretendia fazer com eles? Ele descobriu que o vilarejo fora devastado, mas os sobreviventes se esconderam em uma gruta próxima. Eles o resgataram dos escombros porque viram o momento em que ele salvou a criança. Para aquelas pessoas, aquele ato de humanidade valia mais que todos os anos de crueldade durante semanas. Tião viveu no limite entre a febre e a lucidez. Em seus delírios, ele via as faces de todos que ele havia marcado e humilhado. As vozes das vítimas ecoavam em sua mente como um tribunal. Ele via o coronel Juvenal rindo, bebendo sua cachaça enquanto o sertão sangrava. A transformação começou no silêncio daquela gruta. A marca no seu peito, o ferro que mudou de mão, latejava como um coração novo. Ele percebeu que a força que possuía não servia para nada se não fosse para proteger. A redenção começava a germinar na alma do homem que antes só conhecia a destruição. Ele jurou que, se voltasse a andar, o ferro de marcar nunca mais tocaria a pele de um inocente. Quando Tião finalmente conseguiu se colocar de pé, ele não era mais o mesmo homem. Sua postura, antes arrogante, agora era carregada de uma gravidade silenciosa. Ele passou a ajudar os sobreviventes a reconstruir o que podiam. Com suas mãos grandes e calejadas, ele agora carregava pedras e cavava poços. Os moradores de Riacho Doce ainda o olhavam com desconfiança, mas o respeito crescia a cada dia. Ele se tornou o protetor silencioso daquela pequena comunidade. Certo dia, um grupo de capangas do coronel passou por perto para checar se havia sobreviventes. Tião se escondeu nas sombras. Ele viu como eles tratavam as pessoas, como se fossem menos que animais. A raiva
ferveu em suas veias, mas não era a raiva cega de antes. Era uma indignação justa. Ele percebeu que sua redenção exigia mais do que apenas carregar pedras. Ele precisava enfrentar o monstro que ele mesmo ajudou a criar. Ele começou a treinar os homens do vilarejo. Ensinou-lhes a se esconder, a usar o terreno a seu favor e a lutar com o que tinham. Tião recuperou seu antigo cavalo, que havia fugido e estava vagando pela região. Ele também encontrou o seu velho ferro de marcar nos escombros de sua antiga cabana. Ele olhou para o objeto e, em vez de jogá-lo fora, ele o levou a um ferreiro local. Mude isso, pediu Tião. O Jay foi martelado até se tornar uma cruz estilizada, um símbolo de proteção. O ferro mudou de mão e o propósito mudou de lado. Tião estava pronto para a guerra, mas desta vez ele lutaria pelo povo. A notícia de que um fantasma estava protegendo os vilarejos vizinhos chegou aos ouvidos do coronel Juvenal. Relatos falavam de um homem alto, com uma cicatriz no peito e um ferro de marcar que agora trazia justiça. Juvenal, furioso, dobrou a recompensa pela cabeça do traidor. Ele sabia que só poderia ser Tião. O coronel decidiu montar uma expedição para acabar com a resistência de uma vez por todas, enviando Neto, o jagunço que traiu Tião, na vanguarda. Tião preparou uma emboscada na garganta de um desfiladeiro seco. O sol estava escaldante e o silêncio era interrompido apenas pelo canto lúgubre de um acauã. Quando os jagunços entraram na passagem estreita, Tião apareceu no topo da rocha. Ele não usava armas de fogo. Ele queria que o confronto fosse pessoal. A batalha foi rápida e violenta. Os homens do vilarejo, armados com coragem, cercaram os jagunços. Neto e Tião se encararam. Você deveria ter morrido naquele fogo, Tião, rosnou Neto, sacando o punhal. Eu morri, Neto? O homem que você conhecia ficou lá. O que sobrou é a justiça do sertão, respondeu Tião. O duelo foi feroz. Neto era mais jovem, mas Tião tinha a força de quem não tinha nada a perder. No final, Tião desarmou Neto e, em vez de matá-lo, apenas o olhou com desprezo. Vá dizer ao coronel que o ferro mudou de mão. Diga a ele que eu estou chegando. Neto fugiu, humilhado, enquanto os moradores de Riacho Doce celebravam sua primeira vitória real. Mas Tião sabia que o pior ainda estava por vir. A fortaleza do coronel. O coronel Juvenal se entrincheirou em sua fazenda. A fazenda Esperança, que de esperança só tinha o nome. Ele contratou mercenários da capital e fortificou os portões. O clima era de cerco. Tião e seu pequeno exército de sertanejos chegaram ao pé da colina durante a madrugada. Eles não tinham os números, mas tinham o conhecimento da terra. Tião sabia cada entrada secreta, cada ponto cego daquela propriedade. Ele dividiu seu grupo, enquanto uma parte criava uma distração nos portões principais. Tião liderou um pequeno grupo pelos canais de irrigação secos. O plano era atingir o coração da fazenda, o depósito de munições e o escritório do coronel. A infiltração foi silenciosa. Tião se movia como uma sombra, eliminando guardas sem fazer barulho. Ele sentia a cicatriz no peito queimar conforme se aproximava da casa grande. Era como se o ferro o guiasse. Ao chegar ao pátio interno, ele viu o luxo construído sobre o sangue alheio. A opulência de Juvenal era um tapa na cara de quem passava fome. Tião deu o sinal e o ataque começou por dentro. Explosões abalaram a estrutura. O caos se instalou. Os mercenários, percebendo que não valia a pena morrer por um patrão que fugiria na primeira oportunidade, começaram a recuar.
Tião subiu as escadas de madeira, o som de seus passos ecoando como no primeiro capítulo, mas agora o propósito era a libertação. Ele arrombou a porta do escritório. Juvenal estava lá, trêmulo, segurando um revólver de ouro que nunca soube usar de verdade. Abaixe isso, Juvenal. O tempo de mandar acabou, disse Tião, caminhando lentamente em direção ao coronel. Juvenal disparou, mas o tiro pegou de raspão na parede. Ele estava em pânico. Eu te dei tudo, Tião. Eu te fiz homem. Tião riu, um som amargo. Você me fez, o monstro. O povo é que me fez homem. Tião desarmou o coronel com facilidade. Ele pegou o seu ferro de marcar modificado, agora frio, e o colocou sobre a mesa, lá fora. O vilarejo e os trabalhadores da fazenda ocupavam o terreno. Não houve massacre. Os jagunços se renderam ao ver que o império de Juvenal desmoronava. Tião levou o coronel até a varanda e o fez olhar para as pessoas que ele oprimiu por décadas. Você vai responder por cada terra tomada, por cada gota de sangue, declarou Tião para a multidão. Juvenal foi entregue às autoridades que, pressionadas pela revolta popular, não puderam mais ignorar seus crimes. Anos depois, o sertão começou a florescer. Riacho Doce foi reconstruída, agora com sistemas de irrigação comunitários. Tião permaneceu lá, não como líder, mas como um habitante comum. Ele nunca removeu a cicatriz no peito. Ela era sua lembrança constante. O ferro de marcar original foi fundido e transformado em um sino para a nova igrejinha da vila. Toda vez que o sino batia, o som lembrava a todos que o poder pode mudar de mãos, mas a justiça deve ser eterna. Tião finalmente encontrou a paz, sentado em sua varanda, observando o sol se pôr, sabendo que sua marca agora não era de dor, mas de esperança.